Caravana para o céu com a tia Naná! Uou! Não saia daí, assistam ao vídeo até o final. Hoje eu tenho uma proposta de redação. No entanto, essa redação pode ser escrita ou falada, porque a igreja precisa ser inclusiva. Eu não sou muito a favor da escrita na igreja, levando em consideração que as nossas crianças, muitas delas ainda não sabem ler. E não é papel da igreja alfabetizar, ensinar a ler e escrever. É papel da igreja ensinar o reino de Deus, ensinar a palavra do Senhor. E aí a gente não pode excluir. Quando a gente coloca muita coisa escrita, muita letra, muita coisa escrita, às vezes inibe a criança que ela não sabe ler e escrever. Vou contar uma experiência aqui de uma sobrinha minha, que ela já tinha 8 anos e ela não sabia ler e escrever. Eu levava ela para a igreja comigo e ela estava na turminha aos domingos, né, da escola dominical, na turma referente à idade dela. Mas eles usavam a revista, usavam muita coisa escrita e ela não sabia ler nem escrever ainda. A tia me procurou para falar que ela precisa aprender a ler e escrever, porque para participar da turminha dela. E isso daí, na época, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, mas a igreja precisa ser inclusiva. Nós não temos que tirar a criança que tem 8 anos e colocar numa turma de 5 porque ela não sabe ler e escrever. Nós precisamos adaptar o nosso material para atender todas as crianças. E ela sabe falar, ela sabe se expressar, ela é inteligente, ela só ainda não adquiriu a língua escrita, a língua formal, né? A escrita formal. Então eu não sou muito a favor, não. Então essa proposta de redação, ela pode ser escrita, mas ela também pode ser falada, porque a gente falando, a gente discutindo, a gente aprende mais e melhor, beleza? Combinado? Nada contra quem usa a escrita. Eu também, de vez em quando, eu também adoto a escrita. Porém, no entanto, depois que eu conheço os meus alunos, eu posso, sabendo que eles sabem escrever, eu posso fazer uma proposta de redação escrita, beleza? Essa é a minha opinião, nada contra quem usa, beleza? Mas essa é a minha opinião, beleza? Nós precisamos usar aquilo que está em volta da criança, aquele conhecimento que a criança tem, aquilo que ela está assistindo, aquilo que ela está aprendendo, porque nós não somos do mundo, mas nós estamos aqui no mundo, então nós estamos vivendo as coisas que acontecem nesse mundo. E os acontecimentos, eles têm sido bem difíceis, mas eles estão dentro do que a palavra do Senhor diz, que o amor de muitos esfriaria. Tudo que está acontecendo no mundo atual já está lá na palavra do Senhor. E as nossas crianças estão envolvidas nesse meio. Então, não basta a gente dizer, não assiste isso aqui, não faça aquilo ali. Até porque já é provado cientificamente que o não para a criança não faz sentido. É preciso que você direcione. Então, quando você diz, não suba daí, para a criança não está dizendo nada. Você tem que dizer, desça daí, você está direcionando. Então, não faz muito sentido. Então, é muito normal a gente ver, né, os pais dizendo, não quero que você assista tal desenho. Esse desenho não é de Deus. E a criança, por que esse desenho não é de Deus? É preciso explicar. Então, muitas das vezes a gente diz o não, mas a gente não sabe explicar, a gente não sabe orientar a nossa criança. A proposta da redação de hoje é com 2 personagens que as crianças gostam muito. Eles até se vestem, querem se parecer, mas eles são vilões. Vilões dos quadrinhos. É a Arlequina e o Coringa. Uma criança já virou para mim e já disse, esses personagens não são de Deus. Eu não concordo. Esse personagem não é de Deus. Eles não são de Deus porque eles ainda não tiveram um encontro com Jesus. Jesus, quando morreu na cruz, ele morreu por todos nós. E apesar dos personagens dos quadrinhos, Arlequina e Coringa, eles têm uma licença poética onde aumenta, né, as ações dele, né, para poder ficar interessante, para poder chamar a atenção do público, existem pessoas como Arlequina e Coringa andando em nossos meios. São pessoas que possuem transtornos mentais.
Eu vou ler aqui uma matéria que fala sobre a Arlequina e o Coringa, tá lá no site psicoativo.com, que diz assim: é bem claro que esses dois personagens exibem sinais e sintomas de transtorno de personalidade. Especificamente, o Coringa parece ser um exemplo clássico de transtorno de personalidade antissocial, enquanto a Arlequina caberia no transtorno de personalidade histriônica. Então, eles têm problema mental. O problema mental a gente trata no médico, né? Eles precisam ser tratados. Existem pessoas assim em nosso meio, pessoas que possuem transtorno mental, que se transformam em psicopata. E Jesus morreu por eles também. A gente precisa acreditar que eles fazendo o tratamento, eles vão ter cura. Mas nós precisamos também alertar as nossas crianças, onde na rua, onde conhecer as pessoas, não se abrirem tanto, se chamarem para ir em algum lugar, as crianças não ir. A gente precisa orientar as nossas crianças com relação a essas pessoas que também estão na sociedade, andando em nosso meio, e às vezes a gente vê a aparência não diz nada, mas por ali, por trás daquela pessoa ali, existe uma personalidade antissocial, uma personalidade psicopata, e nós precisamos orientar nossas crianças. No entanto, a gente precisa crer na transformação. Jesus morreu por todos nós, para que todos nós tivéssemos perdão e que a gente passe a ser uma nova pessoa. Ele diz, os seus pecados eu não me lembrarei mais. E agora você é uma nova criatura. Nós podemos nos transformar, nós podemos mudar o nosso comportamento. Um exemplo muito claro é o apóstolo Paulo, que era perseguidor da igreja. Ele perseguia, torturava, ele maltratava os crentes da igreja. E depois que ele teve uma experiência com Jesus, um encontro com Jesus, Jesus o curou, tirou a cegueira dele. Deus cegou ele, depois curou a cegueira dele. Então Deus pode curar pessoas com esses transtornos, como a Arlequina e o Coringa. Deus pode curar a enfermidade. Ele é Deus, ele pode. Ele também pode transformar essa pessoa. Essa pessoa passa a ser uma nova criatura, a buscar os frutos do Espírito, e vai haver transformação nessa pessoa. Então, assim como o apóstolo Paulo se transformou, e aí a gente pode fazer essa comparação, o que o apóstolo Paulo fazia e que depois que ele teve Jesus, ele se transformou? Ele passou a pregar a palavra de Deus, ele passou a ter mansidão, ele passou a ter amor ao próximo, ele se transformou. E a Arlequina e o Coringa? Qual seria a transformação que aconteceria na vida dela? As meninas podem fazer. Como que a Arlequina é? E como ela será após ela aceitar Jesus? Será que ela mudaria a vestimenta dela? Será que ela mudaria o jeito de falar? Será que ela pregaria a palavra do Senhor para outras pessoas? E o Coringa, será que ele se transformaria? Ele passaria a tratar bem a Arlequina? Porque o Coringa, ele tortura a Arlequina psicologicamente e fisicamente. Será que se ele aceitar Jesus, ele vai transformar essa ação dele? São questões que a redação vai ficar muito rica, a sua aula será maravilhosa, porque as crianças falam, elas gostam de falar e são personagens que elas dominam, que elas conhecem. Então, ao invés de dizer não assiste a Arlequina e o Coringa porque eles não são de Deus, vamos ver qual é a obra, qual é a transformação que Deus faria na vida deles. Beleza? Essa é a minha proposta de redação, eu espero ter ajudado. Usem outros personagens também, personagem que vocês não concordam com as ações. Transforme, Satanás quer usar essas coisas para mudar a mente da nossa criança, mas nós, como somos servos do Deus vivo, espertos e inteligentes, nós vamos trazer essa informação e vamos transformá-la para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo! Até o próximo vídeo! Se inscrevam no canal, deixe seu like, comente, compartilhe. Um beijo!